noite a todos. Bem-vindos a esta segunda sessão de Tecnologia e Humanidade, tema que vou prosseguir hoje, uma vez que é a segunda sessão, e vou concluir também hoje. Podia às vezes, enfim, ficar tão agradável que marcaria uma terceira sessão, mas não, fiquem descansados, ficamos aqui pela segunda. Como disse na primeira sessão, ainda é um prazer, ou continua a ser um prazer comunicar. E reafirmo que comunicar para tão ilustres amigos e colegas, maioritariamente de áreas diferentes da minha, ainda mais. Por isso, renovo os meus agradecimentos à Ordem dos Médicos e aos meus prezados amigos e colegas, professor Carlos Mota Cardoso e Dr. Fernando Reis Lima, pelo convite e pelo apoio que me têm dispensado. Depois de, na sessão anterior, recusar, rejeitar, liminarmente a máxima dos média, KISS, Keep It Short and Simple, e de me ter sido concedido generosamente pelos meus amigos moderadores, tempo ilimitado, sinto-me à vontade para hoje usar do mesmo privilégio. Vão ter que maturar mais algum tempo. Quero também aproveitar a oportunidade para informar que a primeira sessão já se encontra disponível na internet, mais propriamente no YouTube. E quero publicamente agradecer ao meu filho João o ter gravado, editado e publicado esta mesma conferência. Hesitei um pouco se havia ou não de fazer uma mini revisão daquilo que tinha dito na primeira sessão. Hesitei. Mas depois, algumas perguntas e alguns comentários que me chegaram, entretanto, fizeram pensar que seria proveitoso fazê-lo com uma mini introdução ao que eu disse na sessão anterior. E assim, se bem se lembram, eu disse que nós podemos ser iludidos pelos sentidos através das ilusões táteis e da ilusão de óptica. E disse também que pior do que essas ilusões eram os erros cognitivos, erros de validade, que nos levavam a ter uma visão muito deturpada do mundo onde vivemos e da sua realidade quanto a alguns aspectos que eu enunciei: a violência, a fome, a pobreza, a saúde no geral, a mortalidade infantil e a longevidade. Ficando à disposição, estes erros cognitivos é preciso ter cuidado. Foi isso que eu pretendi chamar a atenção. Porque ficamos à disposição dos grandes manipuladores. Quem são os grandes manipuladores? São os ilusionistas. São os média e as redes sociais. Mas, infelizmente, também há alguns políticos. Porque o mundo, e fixem nisso, o mundo está muito melhor. E muito melhor do que era no passado. Porque isso decepciona aquilo a que eu chamo os apressadinhos, os convencidos e os pessimistas emocionais. Também não é ser um otimista fácil, é ser um otimista racional.
Eu chamei a atenção para isso exatamente para verem o que é que a tecnologia nos pode dar e para onde pode ir a humanidade. Porque, como dizia alguém, dá muito trabalho ter opinião. E hoje o que nós mais vemos é qualquer pessoa, de qualquer área, entrar em qualquer sítio e dizer, na minha opinião. Falta saber se a opinião dele está sedimentada em estudos profundos e não superficiais. Por fim, nessa sessão, e contrariando a ideia de que o ser humano é o centro do cosmos, quando nem sequer é o seu principal elemento, eu tentei mostrar qual o nosso lugar, o lugar do Homo sapiens, no planeta Terra e no universo. E até agora, repito, até agora, o nosso papel tem sido insignificante. Não sei se daqui para a frente poderá ser forte demais, mas até agora tem sido insignificante. Porque sintomático dessa insignificância era a simulação da criação do mundo num ano, feita por este cientista e historiador Carl Sagan, que, ao decidir condensar toda a evolução do mundo num ano só, em janeiro seria o início do mundo, com o Big Bang, que hoje já não há grandes dúvidas. A vida, a Terra e o Sistema Solar apareceriam no mês de setembro. Em dezembro, a 25, os dinossauros apareceram, para desaparecer logo a 30, com o aparecimento dos primatas. Mas nós só aparecemos quando faltava 21 segundos para a meia-noite. Evidência da nossa pequenez e do nosso ainda muito curto período de existência. Porque dizia eu também na altura que, pela lei de Darwin, o Homo sapiens pode não ser o produto final da evolução. Como também não foram o Denisova e o Neandertal, com quem nós coexistimos e nos misturamos. Os Neandertais viveram mais tempo do que nós. Os Neandertais viveram cerca de 400 mil anos. Nós ainda estamos pelos 200 a 300 mil anos. Aconselho-vos a ler este livro, que este biólogo sueco, especializado em genética evolutiva, o Svante Pääbo, que esteve cá em Portugal, inclusive esteve também em Coimbra, o professor João Helder falou nisso, faz um estudo sobre o homem de Neandertal, que é muito interessante. Mas a pergunta que nós colocamos é: será que nós vamos viver mais 100 mil anos e ultrapassar o tempo que esteve cá na Terra os Neandertais? Mas se não formos o produto final da evolução, a pergunta que se põe é: quem será o próximo? E apeteceu-me completar aquilo que eu também tinha dito na sessão anterior. Como viram, eu fiz a cronologia do Big Bang até ao Homo sapiens. Mas hoje eu vou fazer mais longe do que o Homo sapiens. Big Bang foi há 13,8 mil milhões de anos e o Homo sapiens, portanto, apareceu há cerca de 200, 300 mil anos atrás. Mas vamos ver o que é que vai acontecer até ao fim do mundo. Porque há um fim para tudo. O Sol, por exemplo, vai morrer daqui por 4,5 mil milhões de anos. Exatamente o mesmo tempo que ele demorou a aparecer. É interessante. E o Sol é um pontinho aqui na Via Láctea, que é composta por 300 mil milhões de estrelas iguais ao Sol. Algumas muito maiores que o Sol, outras mais pequenas que o Sol.
E planetas, já cerca de 10 mil milhões de planetas semelhantes à Terra. Isto apenas na Via Láctea. Mas quantas galáxias haverá igual à Via Láctea? Há 500 mil milhões de galáxias no universo. São tudo números muito difíceis de encaixar, mas percebemos o quão pequenino nós somos. E quanto ao Sol, não sabemos se vai desaparecer assim. Este é um fenómeno que foi fotografado há pouco tempo pela NASA, foi em setembro passado, e que mostra que é um fenómeno que acontece a cada 10 mil e 100 mil anos com uma estrela, e isto é uma estrela a ser engolida por um buraco negro. Provavelmente o nosso Sol não vai ser assim. Vai ser porque vai acabar a energia e vai se transformar numa anã branca. E o universo, quando é que vai acabar? Porque ele vai acabar pela lei da entropia, segundo a lei da física. Mas vai acabar daqui por zilhões e zilhões de anos. É qualquer coisa que nós hoje sabemos. E como é que ele vai acabar? Só a ficção científica é que nos pode dizer como. E eu trouxe aqui este conto, que é provavelmente do escritor de ficção científica de que eu mais gosto, Isaac Asimov. Escreveu este conto em meados do século passado, 1956, e que se chama A Última Pergunta. Eu vou só resumir este conto, porque ele explica algo que na realidade nos parece coerente e racional. Parece. Ele descreve duas personagens que perguntavam ao todo-poderoso computador, um computador que era feito pelo homem e que depois, a partir da altura, ele refazia-se a si próprio. Se chamava Multivac. E perguntavam-lhe o que fazer quando toda a energia do universo se gastasse pela tal lei de entropia. Ou seja, como reverter a entropia e salvar a humanidade, que neste conto se tinha espalhado pelo universo todo. O que não é nada que não possa acontecer. Nós agora queremos ir para Marte. Quem sabe? E o computador, o Multivac, ao longo de milhões e milhões de anos, foi sempre respondendo dados insuficientes para uma resposta significativa. Mas ele ia sempre colhendo dados. Sempre colhendo dados. E no fim do conto, já quando todas as estrelas se tinham apagado e era só escuridão, o computador Multivac respondeu finalmente à última pergunta, exclamando: faça-se luz. E fez-se luz. O que quer dizer que mesmo que haja um fim do mundo, vai haver um novo mundo a seguir, com um novo Big Bang. E nós não sabemos se este foi o primeiro. É interessante este conto. Mas também vos disse na altura que nós estávamos a atravessar a quarta revolução, a chamada 4.0, que é provavelmente a revolução que marca uma era, a era do pós-humano, que é a era das próteses controladas pela mente, vou falar de seguida, órgãos biónicos, neuropróteses, etc. Eu preferia que, em vez de pós-humano, nós denominássemos esta era do humano mais. E quero acreditar que jamais nós passaremos a ser pós-humanos, mas sim um humano mais. Um humano com acrescentos, com ferramentas a mais, para nos darem mais possibilidades. Porque nós temos que redefinir o que é ser humano. Não vai ser fácil. Eu também disse na altura que não vai ser fácil, porque nós temos estas mudanças exponenciais, combinatórias e recursivas da tecnologia, mas o ser humano tem uma evolução linear. E esta decalagem tem que ser colmatada com muito cuidado. Porque mesmo assim o ser humano mudará mais nos próximos 20 anos do que mudou nos últimos 200. Depois desta introdução, e acho que fiz um resumo daquilo que foi a mensagem que eu quis transmitir na primeira sessão,
Passemos então para a tal sessão, e vamos falar sobre os avanços no uso da tecnologia nas neurociências. Comecemos pelo interface cérebro-computador e vejamos como funciona esta interface cérebro-computador. Os computadores registram sinais elétricos através do eletroencefalograma. Captam esses sinais elétricos. Mas também captam os sinais magnéticos através da magnetoencefalografia. E descodificam-nos parcialmente, traduzindo-os numa linguagem digital. E isto permite ao cérebro interagir diretamente com o computador, quer para se autorregular, para controlar um objeto à distância, ou interagir com outros cérebros. É isso que vamos ver, por exemplo, nesta experiência a seguir, que foi publicada nesta revista PLOS ONE, em as duas experiências ao mesmo tempo. Em que é que consiste? Isto, eventualmente, é o culminar destes conhecimentos que eu vos transmiti. E nesta experiência, o que acontece é que se associa o eletroencefalograma, através de registros de sinais cerebrais, com a estimulação magnética transcraniana, para fornecer informação ao cérebro, conseguindo a transmissão direta da informação, os pensamentos, de um cérebro humano para outro, usando métodos não invasivos, via internet, localizados a 8.000 km de distância um do outro. Mais complexo ainda do que este é este muito recente experiência, que foi publicada em 2019, em março de 2019, e este é o primeiro estudo no qual cérebros de 3 indivíduos foram conectados em rede de uma forma não invasiva, através desta emissão de ondas elétricas e ondas magnéticas. E a atividade elétrica magnética do cérebro de 2 deles serviu como sinal para um terceiro, que completou uma tarefa sem que houvesse contacto entre eles. Isto abre uma perspectiva enorme, que é ligar em rede um número alargado de pessoas. Mas descemos um pouco à terra, porque isto ainda são experimentações, ainda estamos no reino um pouco da investigação, e descemos à terra e já temos uma aplicação prática, que é o neurofeedback. O neurofeedback consiste na observação do cérebro em ação, em tempo real, com um eletroencefalograma quantificado, que é um pouco diferente do eletroencefalograma normal, com recolha da informação no monitor, conseguindo, através de treino, promover a autorregulação dos circuitos neuronais, através de estímulos que são escolhidos, e consequente equilíbrio e adaptação. Nós conseguimos, com esta técnica, alterar comportamentos, modificar emoções, atenuar ou estimular emoções, e também aumentar ou diminuir a motivação. Isto pode ser usado em algumas situações de ansiedade, depressão, de fobias, estas 3 principalmente, mas também da perturbação do déficit de atenção e hiperatividade. Esta técnica é usada na cidade de Porto, em Lisboa, penso que também em Coimbra, não sei, mas em Porto é este Instituto de Neurociências Neurobios que o faz. E com algum êxito. Passemos agora a outra área. Uma área interessante, que é da miniaturização do aparelho de ressonância magnética. O primeiro aparelho miniaturizado tinha o tamanho de uma pasta. Nós conhecemos todos os aparelhos de ressonância magnética, todos nós já fizemos, se calhar, uma ressonância magnética, sabemos o tamanho dela. Ela numa pasta é difícil, mas foi construída por este senhor, Bernard Bulbitz. E para quê? Porque serviu para escanear uma múmia célebre de um antepassado, o Otzi, assim denominado, encontrado na neve, com cerca de 5.300 anos. Só por curiosidade posso dizer que esta múmia, este antepassado,
Esta múmia foi encontrada ainda com restos de comida no estômago. Conseguiu perceber-se o que é que ele tinha comido antes de morrer. Um traumatismo craniano. Porquê é que foi este scanner feito? Porque não cabia, isto não podia partir, não podia, e não cabia numa ressonância, então usou-se esta pasta. Mas mais pequeno do que esta pasta, cabe na palma de uma mão, ou num boné, que está aqui mostrado nesta figura, aqui o boné e o aparelho de ressonância enfiado na cabeça. Isto foi apresentado pela IBM numa destas últimas feiras de tecnologia. Não se admirem que aqui, por uns anos, nós tínhamos no consultório um capacete destes para poder tratar os nossos doentes. Mas ainda mais pequeno do que este, mais reduzido ainda, é aqueles aparelhos que utilizam a nanotecnologia na ressonância magnética. Posso-vos dizer que essa nanotecnologia diminui em cerca de 100 milhões da convencional ressonância magnética. Temos um termo de comparação, isto é a mesma coisa que comparar uma bola de ténis ao planeta Terra. E o que é que dá isto? Isto abre perspectivas tão inimagináveis como, por exemplo, ter o scan no telemóvel. Ou mais do que isso, visualizar neurónio, neurotransmissor. E agora vamos avançando mais um bocadinho. Agora já vamos para dentro do cérebro. Implantação de elétrons no cérebro. Estou a falar de algumas inovações que existem. É evidente que estão todas numa área da investigação, mas, como sabem, isto é um salto muito grande para começar a aparecer por aí. No hospital em Israel, doentes com depressão severa foram tratados com a implantação de elétrodos no cérebro ligados a um minúsculo computador, implantado no peito, que transmite sinais elétricos fracos que atuam nas zonas responsáveis pela depressão. Em alguns, o efeito é positivo e os doentes afirmam que o sentimento de vazio e de grumo desaparece. Curioso é que um dos doentes queixou-se de ter sofrido uma recaída e ter voltado a deprimir. Qual a razão? A bateria é falhada. E o mais interessante é que logo foi substituída. A depressão desapareceu novamente. Portanto, abre-se aqui uma perspectiva também, enfim, quando isto for mais bem estudado, mais alegado, etc., para uma outra forma. Claro que isto também era em depressões resistentes graves. Outra área de elétrodos no cérebro é esta que foi feita, esta experiência na Universidade da Califórnia do Sul. Foi testado um implante cerebral que melhorou a memória de longo prazo em seres humanos. Está publicado e também é outra das áreas que interessa, principalmente nesta fase em que as perturbações da memória de algumas doenças neuropsiquiátricas promove essa perturbação. E agora, próteses controladas pela mente. Este é um exemplo. Isto foi publicado em outubro, portanto, há cerca de um mês, no Lancet Neurology de 2019. É um homem tetraplégico com uma lesão da medula espinal que dá os primeiros passos com o uso de exoesqueleto controlado pelo pensamento. Como é que funciona? 2 sensores sem fio são implantados no cérebro, as áreas que controlam o movimento. E estes sensores registram sinais elétricos do cérebro e enviam para a máquina. Ele pode andar. E agora vamos para uma... Se há inovações, esta é talvez a que mais controvérsias tem tido até agora. Porque há quem diga muito mal desta investigação, há quem diga muito bem, há os que são a favor de 100%, há os que são contra outros 100%, depois há aqueles no meio. E em que é que consiste esta
este ambicioso e muito criticado projeto. Ele começou por ser feito em ratinhos, em cérebros de ratinhos, e o sucesso foi tão grande que se avançou para o homem. E então, este projeto, que se denomina Human Brain Project, em que é que consiste? Consiste em criar um cérebro virtual num supercomputador, formado por microchips, inteligência quântica, neuromórficos, etc. Quem está à frente disto é este senhor, Henri Marquin, está em contacto, é nesta Escola Politécnica de Lausanne, mas está em contacto com centenas de outros centros, entre eles está em contacto com a Fundação Chapolin através deste investigador português. Já criou alguns conflitos, porque não aceitou muito bem isto, não aceitou algumas, saiu, não sei se estou outra vez a entrar, etc. Portanto, é um projeto que tem um investimento a 10 anos de 1,3 mil milhões de euros. E ainda está a desenvolver-se. Mas será tão bom ou tão mau este projeto que os Estados Unidos da América, logo a seguir, não querendo ficar atrás da Europa, avançaram para um projeto semelhante, que se denomina DRAIN, e que foi anunciado por Obama em 2014. Aqui o investimento é um bocadinho mais alto, é 3 mil milhões a 10 anos, e o objetivo é mapear todos os neurónios do cérebro, à semelhança do que foi feito com o genoma. Portanto, está em desenvolvimento, 2014 a 2024. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos agora para coisas mais leves, para a tecnologia do dia-a-dia, para aquilo que nos vai tocar no bolso, nas nossas mentes. Vamos começar com a ecranização. Tudo o que é papel está para desaparecer. Jornais, revistas, livros, mapas, operações bancárias, até o multibanco, que ainda há pouco tempo entrou, é para sair. Porque temos, por exemplo, carros, já temos carros com ecrãs sensíveis ao toque. Computadores, os carros também com comandos por voz, mas também vai haver por comandos de olhos, basta olhar. E olhar como é de madeira, e nós pomos a funcionar as coisas. Ecrãs para tudo e em todo o lado, até na pele. E vão ser tão baratos, tão baratos, tão baratos, que é mais barato do que papel de parede. Portanto, nós vamos ter as paredes todas cobertas, provavelmente com estes ecrãs. Pelo menos já temos em alguns sítios isso. Em alguns sítios, em algumas zonas de divertimento, está tudo coberto de ecrãs. O outro ponto que também está em grande evolução é a realidade virtual e a realidade aumentada. A nossa forma de ver o mundo está prestes a mudar para sempre. Porquê? Porque com óculos ou lentes de contacto ativados via internet, nós vamos ter uma visão do mundo de uma forma muito diferente daquela que existe. E isso vai nos mudar também. Porque usar realidade aumentada virtual vai ser tão normal como hoje usar o WhatsApp ou o YouTube. É tudo anda para aí com os óculos. Porquê? Porque nós já encontramos 250 euros já custa este, é uma realidade mista, esta da Microsoft, mas também há no Facebook, que é o Rift, e há da Samsung. Porque dão-nos uma sensação muito real do que é, por exemplo, descer o rio Amazonas. Ou visitar o templo do Machu Picchu, sem lá ir. E garanto-vos, já fui aos dois sítios, ou por outros já fui mais, até fui mais a este também fui, mas... E quando vi estas cenas, pareceu-me que estava mesmo lá. Porque agora vamos ver a realidade virtual misturada com a realidade aumentada aplicada à medicina. Permite a um cirurgião em tempo real ter acesso a toda a informação e imagem aumentada do corpo humano. E trata-se de uma vantagem enorme, como se compreende.
Não sei se são seguidores desta série, The Good Doctor. É uma série que passa no AXN e vai já na 3ª temporada. O que é que tem esta série de parecido com esta realidade virtual e aumentada? Porque o protagonista, o médico, tem um Asperger e tem um síndrome de Savant, e ele simula em todos os episódios exatamente ter uma realidade virtual e aumentada, porque ele vê o corpo humano e vê como é que funciona o corpo humano. Nós, com os tais óculos de realidade virtual e aumentada, nós passamos a ter também essa capacidade que tem o Savant e o Asperger neste filme da ficção. Outra aplicação, esta é uma inovação do laser Navi, por exemplo, na área do tratamento do laser de lesões vasculares. Nós temos aqui o homem que está a trabalhar nessa área e que fez-me o favor de mandar este filme, que é formado pela robótica, inteligência artificial e realidade aumentada, e este tratamento será, este laser Navi será apresentado na Feira Médica em Düsseldorf no próximo mês, na próxima semana, 18 a 21 de novembro. Este é o aparelho. Mas, brevemente, em 2022, vai nascer o primeiro centro de cirurgia da realidade virtual aumentada, vai-se denominar Algarve Biomedical Center, e servirá para investigação, formação e tratamento. Portanto, vai estar aí e vai ser para nosso benefício. Tudo é digitalizado. Como eu vos disse, a música, os filmes, livros, jornais, até o setor farmacêutico também vai ser digitalizado. Os transportes, táxis, cidades, tudo é digitalizado. O digital na nuvem torna tudo mais barato. Muito mais barato. Por exemplo, um CD de 12 músicas custa 20 euros. 12 músicas. 20 euros. O Spotify, vocês têm 16 milhões de músicas. Ou de graça, se não quiserem estar permanentemente a ouvir, ou por 8 euros mês. Tudo que estiver ligado à tecnologia e à máquina é cada vez mais barato, mais rápido e mais eficiente. Tudo que estiver ligado ao ser humano, emoções, empatia, criatividade e ética, é cada vez mais caro e lento. Nós temos que compatibilizar estas duas coisas. Senão perdemos. Mesmo. E não é só a música em que o intermediário desaparece. Há vários exemplos, não vou agora estar aqui, mas todos vocês conhecem. Desde o Booking, a Amazon, a banca, a Dreams, etc. Está tudo sem intermediários. E o par carroça-cavalo, que já foi substituído há muito tempo pelo par táxi humano. Já todos nos adaptamos a isso. Mas o cavalo de uma quinta puxava o arado. Podia cheirar, amar, conhecer caras, saltar obstáculos, fazer muitas coisas melhor que um carro. Mas foi substituído, porque os carros eram superiores nas tarefas exigidas a eles. E a Uber sem condutor elimina o humano. É muito provável que aos taxistas venha a acontecer o mesmo que aconteceu aos cavalos. Outra área que também está a ser desenvolvida de uma maneira rapidíssima, nós nem damos conta disso, mas à nossa volta já há muitas coisas diretamente ligadas à internet das coisas. Vocês vão ver sempre este IDC, já sabem que quer dizer internet das coisas. E o que é? Consiste na interconexão digital de objetos físicos. São sensores, não são computadores, são sensores que estão em rede, capazes de reunir e transmitir dados via internet para uma nuvem. Veículos, luzes de trânsito, eletrodomésticos, câmaras de vigilância, etc. Só como exemplo, um frigorífico
vai saber quando o leite acaba e esse leite será reposto e nós não sabemos sequer. Não sei se é bom ou se é mau, mas pelo menos não falta o leite. Evitam-se engarrafamentos de trânsito, antecipa-se atempadamente. Olha, este engarrafamento de trânsito fez com que o nosso amigo chegasse mais tarde. E que a mim também fez que eu chegasse mais tarde na primeira sessão. Antecipa-se atempadamente a uma doença fatal num doente. Antecipa-se um incidente num edifício. E utiliza-se de forma mais eficiente a energia. Em 2020, é amanhã, haverá no mundo aproximadamente 26 mil milhões de dispositivos com um sistema de conexão à internet das coisas, à IDC. O eletrocardiograma no relógio de pulso detecta e previne o infarto. Visualizar otites à distância e informar o médico de imediato. Não é preciso ir ao médico. Laboratórios com chip vão revolucionar a medicina. Dispositivos, sensores, tais sensores minúsculos, aproveitando a nanotecnologia, estão enfiados na pele e em órgãos. E emitem informações permanentes, de imediato, aos hospitais, aos consultórios e aos médicos. E, portanto, sabem com antecipação se uma pessoa vai ter ou não uma doença. Hoje o Google já faz isso. A gente não sabe, mas faz. O Google detecta uma epidemia de gripe 10 dias antes das entidades oficiais. E percebem porquê? Começam a perguntar sobre a gripe, eles fazem o algoritmo. Aí está. Vai haver uma epidemia daqui por 10 dias. Bem, se tivermos os sensores é mais rápido. Este filme, Fantástica Viagem, não sei se algum de vocês viu, é um filme de 1966. É um filme de fraca qualidade, mas muito imaginativo para a época, em que nanorobôs circulavam na corrente sanguínea para reparar células e retirar trombos. Algumas histórias de ficção científica tornam-se realidade. Agora vou perder um bocadinho de tempo no Watson. Parece que eu fiquei apaixonado pelo Watson. Da última vez disse Watson, e chamaram-me a atenção que não era Watson, era Watson. Os brasileiros é que dizem Watson. O Watson é um programa de inteligência artificial cognitiva. Vamos ver como é que ele, aplicado na medicina, o que é que nos pode dar. Pode guardar nas suas bases de dados informações sobre todas as doenças e tratamentos do mundo e atualizá-las diariamente. O Watson lê 8.000 relatórios por dia e 1 milhão de páginas por segundo, o que é impossível para um médico. Sendo ele o médico mais experiente, não consegue. Pode conhecer ao pormenor não só todo o genoma e historial médico corrente, mas também dos seus pais, irmãos, vizinhos, amigos, e poder tirar conclusões disso. Agora temos aqui o problema dos dados e de guardar os dados ou dar os dados. Esse é que é o grande problema e o grande dilema neste momento. E a pergunta que eu gostaria de fazer, eu sei qual é a resposta, mas vou fazer. Se tiver uma doença grave, preferia que a notícia fosse transmitida por um médico empático e atencioso ou por uma máquina. Penso que unanimemente diriam por um médico empático e atencioso. Mas agora esta pergunta é um bocado, vamos pôr, atrás da orelha. E serão todos os médicos empáticos e atenciosos? A resposta é não, não são todos. E o problema é, e que tal receber a notícia através de uma máquina empática e atenciosa, capaz de ajustar as palavras ao seu tipo de personalidade? O Watson consegue isso. É capaz de aferir estados emocionais, simular sentimentos, reparem, simular sentimentos, e contar histórias com a mesma exatidão
com que detecta um tumor. A pergunta que se põe é se ele algum dia virá desenvolver uma consciência. É um bocado mais difícil. Porque isto é relativamente fácil. Eles já conseguem isto. E a pergunta que se põe é que a pergunta que hoje muitos põem é se é necessária a consciência para fazer isto. Mas isso seria uma discussão filosófica que não está no âmbito desta apresentação. Com base nas estatísticas de milhões de consultas anteriores que estão registadas, o Watson saberá exatamente o que o doente precisa de ouvir e que tom de voz deverá utilizar. É uma coisa que às vezes a gente não sabe. Não sabe se para aquela pessoa se deve falar alto ou baixo, se deve falar de uma forma mais impositiva ou menos. Claro que nós temos sempre a ideia, na minha experiência, tenho tantos anos deste, eu sei como é que é de falar com um doente. Às vezes enganamos, porque eles depois das nossas costas dizem que afinal não gostaram muito de nós. Porque a gente não fez bem naquele dia, estava mal disposto. Porque uma coisa que acontece é que o Watson não tem emoções próprias. A sua reação será sempre mais adequada ao estado emocional da pessoa. Não ficará cansado e estará sempre à nossa disposição. E às vezes nós ficamos cansados, muitas vezes. Se daqui por 5 anos o meu médico não trabalhar com um programa idêntico ao Watson, eu deixo de consultar. Mas recuso o Watson como meu médico. Não quero. Agora vamos para algo um pouco amedrontador. Eu hesitei muito se havia de apresentar isto ou não. Mas acho que não é uma questão de ser amedrontador ou não. É uma questão de nós estarmos atentos a isto. Porque já há países onde isto existe. Que é o reconhecimento facial. É recente, mas é impressionante. Na China, o reconhecimento facial ajudou a capturar 3 fugitivos. E estes 3 fugitivos estavam num concerto de música com milhares de pessoas. Mas também é usada para passar milhares de multas de trânsito. Aqui, enfim, isso será muito mal, porque essas pessoas não cumprem. E até para que nas aulas os professores possam saber se os alunos estão atentos ou não. Neste momento há mais de 400 milhões, ou vai haver mais de 400 milhões de câmaras até 2020 na China. Previsões do próprio governo chinês. Estes são os números que aparecem, quem está, o professor Dr. Reis Lima, que mandou este vídeo e que eu aproveitei de imediato. Se uma pessoa cometer um deslize, tem pontos negativos. Nós aqui em Portugal, nós temos os pontos na carta de condução. Eles têm o chamado crédito social. Se atravessarem a rua, fora da passadeira, aparece de imediato num ecrã na cara dele a dizer que você é um mau cidadão. Mas se for passar férias a Taiwan, também tem pontos negativos. Sabem que Taiwan é um calcanhar daqueles da China. Mas dar sangue já tem pontos positivos. Bom, está na altura de reler George Orwell, que previu tudo isso em 1949, com o seu 1984, que tem o Big Brother. Está o olhinho. Está por aí já. Afinal, sempre existe. E, reparem, este jornalista da BBC testou o sistema de segurança chinês, a ver se não apanharam. Levaram 7 minutos a descobri-lo, no meio de milhões de pessoas. A ideia deles, segundo a justificação para eles fazerem isto, é que é apanhar o criminoso antes de ele cometer o crime. Já não é
temos dúvidas se ele cometeu ou não, é antes de ele cometer. E aí, aconselho-vos a verem este filme de ficção científica de 2002, realizado pelo Steven Spielberg, o Relatório Minuciado, que é deste escritor também de ficção científica muito conhecido, Philip K. Dick. Eles montam um sistema que eles denominam de sistema de pré-crime. Falemos de coisas mais softs, mais agradáveis. A gente tem que ter, de vez em quando, assim, umas coisas agradáveis. Composição de música clássica. Um programa de inteligência artificial levou 7 anos a ficar pronto. O que ele fez? Demorou ali uns 7 anos. Mas compôs 5.000 corais à maneira de Bach em poucos minutos. Mas o que é mais de admirar é que peritos não conseguiram distinguir a música original da do autor, o que os irritou bastante, claro. Peritos, experts na matéria, foram enganados por um computador. E a imortalização através das redes sociais. Pensei que as redes sociais estão na mão de baixo. E com razões. E com razões. Se não tomam conta delas, elas tomam conta de nós. Já tomaram em algumas circunstâncias. Mas esta é uma experiência interessante. Há quem esteja a preparar a imortalidade através de uma rede social chamada Eternov, criada por um português, que já tem 60.000 utilizadores, entre os quais 4.000 portugueses. Daqui por uns anos, tetranetos de alguém poderão ter memórias dessa pessoa muito mais reais, e então, se tiver a realidade virtual e aumentada, mais ainda, do que as que conseguimos ter atualmente. E a longevidade biológica? Aquela era uma longevidade fictícia, não é? E a longevidade biológica? Mudando só um gene, é possível aumentar a longevidade de um minhoca cerca de 6 vezes. De uma mosca da fruta, 4 vezes. E de um rato, 3 vezes. Só chama a atenção os ratinhos, por isso é que eles estão, coitados, estão sempre nas experiências. Os ratinhos têm 90% dos seus germes são iguais ao ser humano. Este senhor, J.P. Magalhães, da Integrative Genomics of Aging Group, da Universidade de Liverpool, quer fazer o mesmo dos humanos. E está a trabalhar nisso. Este assistente digital inteligente já existe. Todos vocês conhecem provavelmente o Siri, o Alexa da Google e o Siri da Apple. Mas o que é que consiste isto? Portanto, é algo que nos vai resumindo as notícias do dia, conta piada, de acordo com os nossos gostos, responde a perguntas, como é que está o tempo, diz-nos quais são os restaurantes, os filmes, etc. Desperta quando nós queremos. Mas quem quiser deliciar-se como este amanhã, que já é hoje, aconselho-vos também vivamente este filme. Foi protagonizado por Joaquim Phoenix, está na moda, agora fez também está a fazer o Joker, um filme também que vos aconselho a ver. Embora eu ainda não tenha visto, mas aquilo que me já disseram dá para os que estão interessados não na ficção científica, aqui é outra área. E a Scarlett Johansson, mas ela não aparece no filme. É apenas uma voz. E uma voz sensual. É a voz do assistente digital inteligente deste senhor. O filme é muito interessante e coloca muitas situações que se podem vir a deparar no futuro. Bioimpressão 3D. De vasos sanguíneos, do coração, do rim, até de fármacos. Já fazem impressão 3D de fármacos. A FDA aprovou pela primeira vez a comercialização de um medicamento produzido numa impressora 3D, é um anticonvulsivo.
E agora vou terminar esta primeira parte com a robotização. Deixei para o fim os robôs. Depois, na segunda, vou falar numa outra área que, enfim, também é problemática. Mas a criação de robôs mais aperfeiçoados, cada vez mais aperfeiçoados, com estas mega mudanças, com estas mudanças todas. Isto é tudo encadeado, as mudanças. Já estamos um bocadinho fartos da Sofia, do VM Summit, mas, enfim, para todos os gostos há também aqui, temos aqui um homem também experimentado na sexologia, temos o EMA sexual, é um bocadinho diferente da Sofia, e um harém de bonecas também desta área. Se quiserem saber o custo de um robô destes, são 15 mil euros. Está à venda na internet. Mas temos para outras coisas. Por exemplo, a Lola é um robô que vai ser assistente na loja do cidadão. Estará notícia no Diário Notícias de junho de 2018, junho do ano passado. Pois, neste momento, a Lola já iniciou a sua atividade em janeiro passado na loja do cidadão de Odivelas. Já temos uma Lola na loja do cidadão. E agora, vocês são capazes de dizer quais são os humanos e quais são os robôs nesta figura? Da direita, da esquerda, do centro? Votos. Bom, aqui o nosso amigo acertou. Na realidade, a do centro. Mas é difícil. Há muita gente que fica na dúvida. A perfeição já é de tal ordem que é um bocado difícil. Só por curiosidade, em 2022 vai ser inaugurado este museu, o Robot Science Museum, em Seul, na Coreia do Sul, e será autoconstruído, repito, por robôs, drones e impressoras 3D. Há aqui um pormenor, é que o projeto ainda é da responsabilidade humana. Em 2016 já havia 1,8 milhões de robôs. Em 2020, amanhã, são 3 milhões. Quase que duplicou em 4 anos. Outro filme, Ex Machina, também vos aconselho. Este é sobre robôs. E uma série passou entre 2015 e 2018 em 3 temporadas. Humans. Esta é a série da AMC. São diferentes. Não é um filme, outra é série. No filme, os robôs matam os humanos e saem vencedores. É interessante porque neste filme um dos protagonistas principais parece ser o ex-dono da Google e que utiliza todos os conhecimentos do Google para poder fazer esta inteligência artificial dos robôs. É interessante. E este outro é uma série que termina de um modo original. É que alguns dos robôs ajudam os humanos a destruir os robôs que queriam tomar a conta dos humanos. Este é o lado bom. Este é o que nós queremos. A pergunta é como será? Será o que aconteceu neste filme ou será o que aconteceu neste? Isto é, os robôs serem nossos parceiros. Eu acredito que sejam nossos parceiros. Obrigado. E então, vamos terminar. Eu vou terminar com dois grandes temas. O primeiro é da engenharia genética, que é um aspecto muito complicado. E depois vou passar muito rapidamente, são 5 minutos, por aquilo que vai acontecer, e nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer às profissões, o que é que elas serão amanhã, mas será uma coisa muito ligeira. Já no que diz respeito à engenharia genética, vou demorar um bocadinho mais, porque acho que vale a pena. É uma coisa que vai estar muito em cima
e que é preciso nós termos também alguma capacidade de resposta a alguns desafios que se nos vão colocar. E são desafios muito mais graves. Estes são muito mais graves do que os anteriores. O primeiro ponto de viragem na genética foi a descoberta da dupla hélice do ADN por James Watson e Francis Crick em 1953. Tiveram a receber o Prémio Nobel em 62. O segundo ponto de viragem foi a conclusão do projeto do genoma humano. Isto é, foi conhecido a sequência completa do genoma em 2003. E o terceiro ponto, que é muito recente, é o da engenharia do genoma. Estas duas senhoras, em 2 trabalhos publicados, e um trabalho de muitos anos, são 2 grandes investigadoras, uma é americana, Jennifer Doudna, e outra francesa, Emmanuelle Charpentier, eles descobriram, desenvolveram uma técnica que permite editar é modificar o ADN, alterando e corrigindo genes-alvo com uma facilidade e uma precisão nunca até agora ao alcance da ciência. Esta é uma verdadeira revolução na genética e as consequências são imprevisíveis. Esta técnica foi publicada em 2 revistas em 2 anos, 2012 e 2014, por estas 2 senhoras que tiveram o prémio da genética, e que consiste no seguinte: através de uma enzima, eu não vou agora descrever em pormenor, mas só para ficarem com a ideia, fixem este CRISPR-Cas9. Já começa a aparecer em revistas de moda até. Já começa a ser um dado muito badalado. Vão ver várias vezes falar deste CRISPR-Cas9. Funciona como uma ferramenta da engenharia do genoma. E com ela podemos fazer o quê? Podemos armazenar, reconhecer, seccionar e reparar o ADN. É de tal maneira que uma das investigadoras afirmou que era como um canivete suíço que cortava o ADN onde a gente queria. E num sítio preciso. É ali que a gente corta. Foi de tal maneira que alguém disse: o que vão fazer com este incrível corretor ortográfico de genes? É um verdadeiro corretor ortográfico. E isso seria bom se fosse apenas um corretor ortográfico. A própria revista Nature, num editorial, avisava que não era preciso ser profissional para piratear genoma. Evidentemente, chegando a este ponto, esta terceira grande viragem na genética, e apesar de abrir excelentes perspectivas para tratamento de doenças, etc., escusado será dizer que todo o cuidado será preciso e necessário. E será pouco. Estes 2 editoriais, logo a seguir, foram alertas sérios e que foram assinados por individualidades ligadas à genética para chamarem à coação aspectos éticos relacionados com esta técnica, dizendo: é preciso ter muito cuidado com esta técnica. Abre-se uma caixa de Pandora e não se sabe como é que se vai fechar. É que, logo a seguir, reparem que isto foi em abril, 3 de abril e 26 de abril, e já estava a ser publicado numa revista chinesa. Foi a 1 de abril, se calhar é o dia dos enganos, não sei se lá também é o dia dos enganos, mas não era engano. Tinha sido publicado, entretanto, um artigo descrevendo a aplicação destes procedimentos em embriões humanos. Depois de ter sido recusada a sua publicação, quer na Nature, quer na Science,
questões de ética. Olha, a verdade é que não foram muito bem sucedidos por erros cometidos no desenvolvimento da própria técnica. Isto até seria bom. Mas é um aviso. Erros de técnica não sucedeu, e se for erros de técnica e suceder. Mesmo assim, em 2016, o regulador da fertilidade do Reino Unido autorizou o uso da técnica, o tal CRISPR-Cas9, em embriões humanos. 1 de fevereiro de 2016. E esta senhora que ficou com a responsabilidade de o fazer, deste Instituto de Londres. Mesmo assim, não era permitido a implantação do embrião editado numa mulher. Portanto, era só in vitro. Mas os Estados Unidos da América não autorizaram a técnica senão in vitro. Não autorizaram a fazer um embrião. Percebeu-se logo que não iria ser nada fácil o controle e a regulação deste método. E não foi nada fácil. E não está a ser nada fácil. Porque, entretanto, este senhor, que vocês devem ter visto, porque ele apareceu nos jornais, quase todo o mundo, em novembro de 2018, e publicamente num congresso. Este senhor trabalha na Universidade de Ciência e Tecnologia de Shenzhen. Ele mostrou o trabalho, tinha criado os primeiros bebés humanos geneticamente editados usando esta tecnologia. E esses bebés têm nome, chama-se Lulu e Nana. E as alterações genéticas que foram efetuadas foram para que eles ficassem resistentes ao HIV, à varíola e à cólera. E nasceram saudáveis. Até aqui, isto até seria aparentemente bom. Mas o problema é que isto foi feito no embrião e estes dois seres já não são humanos. Porque estes dois seres vão ter filhos, vão ser resistentes, vão ser diferentes. E assim sucessivamente. Mas há uma outra coisa que ainda não se sabe muito bem. Ao mudar um gene, e foi só um gene, CCR5, se esse gene só está diretamente ligado a estas perturbações infecciosas. Porque parece, já houve quem dissesse que sim, que estava ligado à cognição e que estas duas raparigas seriam bastante mais inteligentes que os outros. E, entretanto, já veio a lume uma outra voluntária que estava grávida de uma criança com genes modificados pela mesma técnica. Isto tudo na China. A coisa foi de tal maneira que o governo chinês emitiu uma ordem oficial para a suspensão de todas as atividades relacionadas à edição de genes humanos realizados no seu território e prendeu na sua residência o referido cientista. Bem, cada comissão de ética em cada país vai tomar as suas decisões. Serão todas iguais? Também está na altura de ver este filme, Gattaca, que mostra que a profecia anunciada está mais perto e não é boa para a humanidade. Neste filme, o que é que acontecia? Acontecia que os seres humanos escolhidos geneticamente em laboratório eram considerados válidos. Vamos ver. Este quadro. Os outros que eram concebidos biologicamente, isto é, hoje são concebidos, eram considerados inválidos. Porquê? Porque a probabilidade maior de terem doenças era. Vejam o filme e percebam que operamos isto vai acontecer. Mais uma vez, os filmes de ficção são mais reais do que aquilo que a gente possa imaginar. E estava eu a fazer esta palestra, foi agora em outubro, nós estamos em novembro, foi há cerca de um mês. Veio este trabalho apresentado com o título Nova ferramenta super precisa CRISPR pode evitar uma infinidade de doenças genéticas.
Esta técnica é uma técnica que é denominada Prime Editing e melhora a técnica do CRISPR, que tem algumas falhas. E há algumas falhas que não têm o controle do humano. Parece que esta é um bocadinho melhor. Vamos ver. Foi só em outubro. Vamos esperar que os pares façam apreciações sobre esta técnica. E aqui encerro a parte do genoma, que já chega para vocês ficarem cá. Qual vai ser o futuro do trabalho? Porque perante todas estas mega mudanças, ninguém sabe. Há vários palpites. Eu vou dar aqui alguns palpites, mas não passo de palpites. O Fórum Económico Mundial de Davos tem-se debruçado todos os anos sobre isto. Eu fui apanhar esta conferência, o futuro das profissões, de 2016, concluiu que 65% das crianças que estão agora a entrar nas escolas vão ter profissões que hoje ainda não existem. E provavelmente poucos imaginam quais sejam. Portanto, como é que a gente sabe qual é o futuro se a gente nem sequer sabe quais são as profissões que vão existir amanhã? Até 50% dos postos de trabalho podem ser automatizados nas 2 próximas décadas. Mas nem tudo é mau. Embora aqui seja um exemplo típico de como é que a máquina pode eliminar todas estas pessoas. Isto era uma central telefónica antiga. Há aqui dezenas de pessoas a trabalhar e hoje nenhuma. Foi eliminado aqui. Tudo o que é trabalho foi eliminado. Mas há outras coisas que são diferentes. E exatamente ao contrário. Vou mostrar, para a gente também não ficar só com a parte negativa. Esta é uma corrida de Indianápolis. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Newmore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's the 10th time. Holland Reparem que são 4 mecânicos para mudarem. The tires are changed to black. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. 63 segundos. 2013. 63 anos depois. Foram 4 segundos. Em 63 anos melhoraram 63 segundos. Mas os mecânicos eram 4 e passaram a 20. Daqui é mais emprego. Só por curiosidade, ele já foi batido o recorde 2 vezes. A última vez foi batido em Silverstone, em 2019. 1,91 segundos. Foi quanto demoraram a mudar os 4 pneus. Mas há mais casos em que o número de trabalhadores aumenta. Estes são os 2 aviões drones, chamados autónomos e assassinos do ar. Necessitam de 30 pessoas para manobrar cada uma das naves e 80 para a análise da informação recolhida. Aqui também há um aumento de postos de trabalho. As profissões é que são outras. E é preciso prepararem-se para estas profissões. Em 2020, 40% da população ativa será constituída por trabalhadores do conhecimento, mais ou menos um dado adquirido. A produtividade vai aumentar, por causa da robotização, vai haver maior produtividade, mas o desemprego também vai aumentar. É provavelmente o fim do operariado e a eliminação do emprego. A deslocalização do trabalho tenderá a diminuir. Isto é, o trabalho barato já nem sequer é aceito, porque é mais barato. Nos países desenvolvidos, com os robôs, fica mais barato produzir nesse país do que mandar ir fazer para a Índia o trabalho, como agora estão a fazer. Não é? As fábricas de têxteis vão para a Índia para fazer, não é? E outras fábricas. E pode acontecer o pior de 2 mundos, que é uma alta taxa de desemprego
e escassez de mão de obra qualificada. Porque penso que não se está a preparar os jovens para o que vai acontecer. Em algumas situações por desconhecimento, noutras, eventualmente, por desleixo. O rendimento básico incondicional é uma proposta, e não passa de uma proposta, isto é, vai haver muita gente desempregada, vai haver muita gente que não tem um rendimento, então, em alguns países estão a pensar fazer isto. Fizeram em alguns, desistiram, ainda está em estudo. Vamos ver algumas mudanças no trabalho que serão muito positivas, para não aparecer só coisas negativas. Temos que misturar isto. Os trabalhos mais perigosos e as formas de trabalho infantil e escravo vão desaparecer. Percebe-se porquê? Porque podem ser feitos pela máquina, mais eficaz e mais barato. Portanto, isto é um dado positivo. E outro dado positivo, isto é um exemplo atual. Na construção civil em Londres, em 5 anos, só houve um acidente grave e nenhuma morte. Porquê? Porque, evidentemente, que houve um aumento de competência dos trabalhadores, mas também porque havia uma informação telefónica permanente e constante, através de que eles eram de países diferentes, também com línguas diferentes, toda a informação é dada por fotografias. E os robôs diminuíram esses acidentes. Tudo aquilo que era perigoso passou a ser feito pelos robôs. Isto é um dado positivo. Encerrando agora com o que é que vai acontecer à humanidade. Façamos uma previsão do futuro. Porque a fusão entre o ser humano e a máquina até nos pode tornar pessoas melhores e mais capazes. É nisto que nós devemos apostar. Não devemos recear pelo domínio da máquina. Esta coisa de, eventualmente, os seres humanos serem atacados pelos robôs. Não me parece. Agora, que os seres humanos, tendo um robô na frente, atacam outro ser humano, isso podem crer que sim. Portanto, nós temos que nos preocupar é continuar a ser como os humanos, não com os robôs. Mas tudo o que não possa ser digitalizado ou automatizado tornar-se-á muito mais valioso. É nisso que nós devemos apostar. Nós devemos muito apostar nas emoções, na criatividade, na ética, na empatia, na compaixão, na consciência, nos valores, no mistério, na intuição. Porque isto é profundamente humano. É a nossa grande vantagem sobre a tecnologia. E assim a humanidade vencerá. Mas não sem alguns sobressaltos. O que é que acontecerá quando as diferenças entre ricos e pobres não forem só por causa do dinheiro? Porque essas diferenças não vão ser por causa do dinheiro. Mas vão ser por diferenças biológicas reais, proporcionadas pela engenharia genética. Vimos há bocadinho que era possível que aquela mudança daquele gene possa influenciar a capacidade intelectiva. Já deve estar tudo em cima daquilo, porque vão ter exércitos de pessoas muito inteligentes. E quem é que vai ter? São as pessoas com muito dinheiro. Porque nos tratamentos de doenças até podem ter as mesmas oportunidades. Porque o preço dos diagnósticos e dos tratamentos são cada vez mais baixos. Mas quanto ao aperfeiçoamento e melhoramento dos normais, não vai ser o mesmo preço. E não vai ser mais baixo, vai ser mais alto. Porque para melhorar a memória, para melhorar a inteligência, para melhorar a capacidade sexual, para aumentar a longevidade e até atingir a imortalidade, vai ser muito caro, só para muito ricos. As tecnologias exponenciais, combinatórias e recursivas, se deixarem de ser ferramentas, conforme na primeira sessão o Dr. Reis Lima disse, que melhorem as nossas vidas e passarem a ser vistas como necessidades vitais, como se fosse o oxigênio ou a água, nessa altura
deixamos de ser naturalmente ou inteiramente humanos. Porque o futuro da humanidade é hoje. É hoje. A tecnologia deve ser criada para melhorar o bem-estar do ser humano. Não para modificar o próprio ser humano. Esta é uma regra, esta é uma lei. E tem que ser universal. Devemos investir tanto na promoção do bem-estar da humanidade, tal empatia, na compaixão, na ética, na criatividade, nos valores e na consciência. Devemos investir aí exatamente o mesmo que investimos na investigação e desenvolvimento e na tecnologia. E a dúvida ou a certeza é de que não estamos a fazê-lo. Porque nós temos que ter uma convergência entre a humanidade e o viver. Caso contrário, com a emissão do genoma, com os implantes cerebrais, com os órgãos biónicos e com a imortalidade, transformarmos-nos num futuro não muito longínquo em um pós-humano. Que é diferente do humano mais. Porque aqui há um compromisso entre a humanidade e a tecnologia. Vejamos a reação aos avanços da tecnologia. É muito variável, não é igual em todos. Mesmo aqui dentro na sala, provavelmente haverão pessoas de um grupo, de outro ou de outro. Este livro, que também saiu agora, em outubro, ou novembro, acho eu ainda não li todo, mas a parte que li, mais metade, foi o suficiente para achar, conforme achou Bill Gates, quem quiser saber como é que a inteligência artificial está a mudar o mundo, deve ler este livro, ou alguém que já faleceu, como Stephen Hawking. Ele faleceu em 2018, penso eu. Mas ainda teve tempo antes de dizer que este é o debate mais importante do nosso tempo e este provocador livro introduz-nos a esse debate. O que é que ele diz é que divide as pessoas em 4 grupos. Um grupo são os utopistas digitais. Já vamos dizer o que é. Os tecnocéticos. O movimento da inteligência artificial benéfica. E os luditas, que são aplicados a um termo que vem da terceira revolução, da revolução industrial do passado. Estes dois têm uma coisa em comum. É que dizem que não devemos preocupar com a inteligência artificial. Mas a diferença depois está em que os utopistas digitais acham que a inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana entre 20 a 100 anos, mas será sempre boa. São aqueles que acham que, mesmo ultrapassando os humanos, vai ser sempre bom. Já os tecnocéticos, o que dizem é que não vai acontecer tão cedo ou nunca acontecerá. Nunca a inteligência artificial ultrapassará a inteligência humana. E há cientistas deste grupo e cientistas deste. Depois há um terceiro, que é o movimento da inteligência artificial benéfica, que defende a criação da inteligência artificial, mas que beneficia a humanidade. E deve-se desenvolver a investigação para a segurança, a investigação na ética. E por fim, os luditas, sempre usou, que diz que a inteligência artificial será sempre má e pretendem destruí-la, usam o mesmo vírus para destruir tudo aquilo que seja a inteligência artificial. São os representantes, são os descendentes dos luditas que davam cabo dos tiares quando houve a primeira revolução industrial. Em Inglaterra, e também aqueles que na América destruíam as linhas de comboio, não deixavam construir as linhas de comboio, porque o comboio, que era denominado pelos índios o canal de ferro,
ia também destruir a humanidade. Este é aquele que eu defendo. E defendo porquê? Porque é necessária uma ética adequada à era digital. Não está a existir. Há uma ética em Portugal, há uma ética em Espanha, há uma ética em Inglaterra, há uma ética nos Estados Unidos. E depois há uma ética na Índia, na China. E esta ética tem que ser suficientemente aberta para não pôr travão ao progresso ou entrave da inovação, mas suficientemente forte para proteger a nossa humanidade. O que defendo é que haja um Conselho de Ética Digital global. Porque se não for global, não há hipótese. Há sempre quem fura. Há necessidade de que seja uma organização das Nações Unidas que tenha uma ética global. Antes de terminar, e estou mesmo no último, olhem para isto e imaginem que isto era o mundo que nos rodeava. Este é o mundo que nos rodeia a todos. Deste mundo que nos rodeia, nós só conseguimos percepcionar, ver uma parte. E dessa parte, só conseguimos prestar atenção uma parte mais reduzida ainda. E memorizar ainda mais pequenino. Mas se amanhã quiserem recordar, ainda é mais pequenino. O que eu espero é que, contrariando a evidência científica, possam recordar muito mais do que isto. Obrigado pela vossa atenção.